muito boa noite, seja bem-vindo ao telejornal. Vamos abrir o jornal com o comunicado da União Nacional dos Imames de Guiné-Bissau, a sociedade guineense. Querido povo de Guiné-Bissau, caros irmãos, a União Nacional dos Imames de Guiné-Bissau sauda o amável povo guineense e a todos os estrangeiros que circunstancialmente se encontram no país. Esta organização de líderes islâmicos segue com atenção o momento político que se vive no país, caracterizado pela campanha para as eleições gerais prevista para o dia 13 de abril. Nesta circunstância, a União Nacional dos Imames de Guiné-Bissau apela a todos os atores sociopolíticos à manutenção do atual clima de contenção e de moderação, porque sem tolerância não há democracia. A campanha eleitoral na perspectiva da UNIGB deve ser um período de festa de democracia em que o confronto de ideias sobre um projeto de sociedade deve ser a tônica dos discursos ao invés de ataques pessoais. Desta feita, a UNIGB apela a todos os atores políticos a uma contenção verbal nos seus discursos de sensibilização aos eleitores, tendo sempre presente a necessidade de manutenção do clima de paz e estabilidade nacional. Felicita as forças de ordem pelo seu engajamento em se distanciarem de todas as candidaturas e garantir a segurança dos candidatos e da população. Apela à população calma e moderação nas aglomerações de apoiantes para facilitar o desempenho das forças de ordem e preservar o clima de paz entre irmãos. Felicita ainda a assinatura de um pacto de cavalheiros entre as partes concorrentes, testemunhada pela sociedade civil e apela ao seu respeito escrupuloso. A União Nacional dos Imames de Guiné-Bissau roga a Deus Todo-Poderoso que derrame a sua paz e misericórdia sobre a Guiné-Bissau e o seu povo. Mansoa, 22 de março de 2014, assinado Helhadji Abubakar Diallo, presidente da UNIGB. O presidente da República de Transição, Manuel Serifo Nhamadio, deslocou-se esta tarde à Costa do Marfim para participar na 44ª sessão ordinária da CEDEAO. Nesta reunião, a situação do país e a atualidade regional vão estar em debate. Partiu esta manhã, com destino à Costa de Marfim, o presidente da República de Transição, Manuel Serifo Nhamadio, para participar na 44ª sessão ordinária da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Em Yamoussoukro, os chefes dos Estados e dos governos da comunidade vão analisar durante 2 dias a atualidade regional e a evolução da situação política na Guiné-Bissau. A cimeira ordinária, considerada de importância capital para o caso da Guiné-Bissau e Mali, e vou tentar partilhar com os meus homólogos sobre a situação da evolução até aqui registrada. Estando na fase final da transição, já nas portas das eleições, é fazer um apelo para que continuem a ajudar a Guiné-Bissau, porque a transição não termina com as eleições, continuará para a consolidação dos ganhos e relançamento do país, a economia do país e infraestruturação. Portanto, vou esperar, como sempre, a solidariedade de sempre, não só da CEDEAO, mas também das instituições internacionais que estarão presentes, nomeadamente Nações Unidas, União Africana, União Europeia, CEDEAO em si e a CPLP, que será representado também. Portanto, eu espero que a cimeira decorra num ambiente de muita amizade e solidariedade para com o povo da Guiné-Bissau. Em relação ao processo de transição em curso no país, Serifo Nhamadio considera de positivo. Foi uma transição positiva, porque conseguimos aproximar as partes desavindas para que tudo quanto se faça a nível de governação seja de consenso. Isso já é um passo e tentar imprimir essa dinâmica de inclusão permanente entre todas as forças, buscando competências em todas as origens. Dizer a CEDEAO que a Guiné-Bissau está empenhada, dizer também que é um compromisso nacional para que as eleições ocorram num clima de entendimento e que ganhe quem ganhar, a Guiné-Bissau será
um país próspero com o apoio de toda a comunidade internacional. E quanto ao uso dos bens públicos durante o processo da campanha eleitoral? Nós já demos uma ordem, aquilo não é sugestão ao governo, foi uma ordem ao governo e a todas as forças de defesa e segurança. Aquele que for apanhado a utilizar os bens do Estado, esses bens serão confiscados e guardados no Palácio do Governo até o fim da campanha. No encontro, Manuel Serifo Nhamalho vai espelhar os seus homólogos a real situação de transição na Guiné-Bissau. O vírus da ébola deixa a Guiné-Bissau em estado de alerta e o primeiro-ministro de transição, Rui Duarte de Barros, mostra que é necessário medidas preventivas em todo o país. Preocupados com a febre hemorrágica ébola, o primeiro-ministro de transição, ministro da Saúde e o secretário de Estado da Comunicação Social reuniram-se com os jornalistas de diferentes órgãos no sentido de ajudar a população guineense na prevenção dessa epidemia. Febre hemorrágica. Então, está apanhado através de contacto, sobretudo contacto com o cadáver de alguém que está doente e morre, e também com fluidos biológicos, que ser do sangue, e pode ser do vômito, e pode ser do fezes, então não pode apanhá-la. E alguém doente que tem essa doença, normalmente está parece com febre alta, está tendo febre alta, está tendo dor de cabeça, está tendo vômito, está tendo diarreia massiva, para levar até a desidratação. E também na vômitos você pode pegar vestígios de sangue fresco, e na diarreia tem sangue fresco, outra hora tem sangue que mistura com o próprio fezes e está vira preto. Então está tendo dor de barriga também, e ora já no período mais avançado e pode chegar até no sistema nervoso e está dando sonolência, está tendo sono, e também está tendo aqui confusão mental e está leva ao coma. No encontro, o primeiro-ministro diz que é necessário medidas preventivas para combater o vírus. Está tocando a Guiné-Bissau, mas é bom para prevenir. Também nós temos um espaço de cereal, um espaço onde tem liberdade e direito de circulação de pessoas e bens, tanto nunca pode proibir ninguém, tanto para que venha no território para essa ou essa outra coisa. Por isso mesmo que lá nós temos que buscar medidas de precaução que não poder tanto afetar a circulação de pessoas nem de bens no espaço. De referir que a febre hemorrágica ébola foi identificada pela primeira vez no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, em 1976. Mais um comunicado da Radiodifusão Nacional. A Direção-Geral da Radiodifusão Nacional comunica a todos os partidos políticos e candidatos às eleições gerais de 13 de abril de que inicia amanhã as gravações dos tempos de antena nesta estação emissora estatal. Por isso, se solicita a todos os responsáveis pela gravação dos tempos de antena dos respectivos partidos e candidatos, no sentido de contactarem a direção da RDN a partir desta sexta-feira, 29 de março de 2014. A medida vem na sequência da suspensão da greve dos trabalhadores da RDN sob mediação do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos de Comunicação Social. Bissau, aos 27 dias do mês de março de 2014, assinado a direção. O Movimento da República de Meninos de hoje apresentou esta terça-feira um manifesto apelando a população e o país a votar dia 13 no candidato com perfil da República de Meninos. A iniciativa contou com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Movimento Nacional da Sociedade Civil. Em torno do Movimento de Meninos, 50 organizações com destaque o Parlamento Infantil e o Conselho Nacional da Juventude. Desta República, os menores querem um presidente que sair de eleições de 13 de abril com visão sobre os problemas de crianças. Enquanto crianças, apelamos ao voto das crianças.
as pessoas que têm a idade de voto, que pensem que o voto deles vai mudar as suas vidas, mas também vai mudar a vida dos sobrinhos, dos netos, dos filhos, ou seja. Os governantes que vão sair desta eleição de 13 de abril, eu espero que eles vão pôr na primeira posição as crianças, porque somos maioritários e já estamos com 64% da população de Guiné-Bissau. Nos necessitam de uma maior condição para nós. Eu espero que eles que vão assumir a liderança do nosso país, para que eles tomem em consideração as crianças de Guiné-Bissau. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Movimento da Sociedade Civil e outras organizações assinaram o Livro de Ouro da República de Meninos, apelando ao voto que favoreça as crianças. Precisamente para não colher candidato que não assume compromissos que eles não vão assumir. Tudo que pedidos que fazer naquele manifesto é mesmo candidato que não assume como se ganha eleições e não conseguir resolver esses problemas que manifesta lá. Por isso não está disponível para ajudá-los na escolha de candidatos. Qualquer candidato que ter que a sociedade civil não mostra esse manifesto de meninos para garantir como se ganha eleições e não subir. A forma como a sociedade trata as suas crianças é o barômetro da sua sanidade como país. Através do seu manifesto, essas crianças mostraram-nos historicamente o caminho a seguir. Portanto, não há escolha. Essa mesma história irá julgar-nos pela ausência de ação ou pela nossa aderência e apoio a este movimento. Isso encoraja a todos vós, a cada um de vós, a se juntarem e acarinharem este movimento. Vamos, conforme elas solicitaram, estabelecer esta aliança nacional pelos direitos da criança guineense. República de Meninos, hoje. A República de Meninos não quer mais que seus direitos sejam adiados, porque o futuro começa mesmo hoje. Sob o lema Jornalismo e a luta contra o fanado das mulheres, decorre em Bissau um seminário destinado aos profissionais da comunicação social. O objetivo deste encontro de 2 dias é de chamar a atenção dos jornalistas para uma maior e melhor divulgação dos males causados por esta prática à vida da mulher e da criança. Depois dos imãs e dos polícias, o seminário de hoje é destinado aos jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social do país, com uma maior envolvência das rádios comunitárias, tendo em conta a proximidade destas com as comunidades locais. No Juntamom, para a luta contra o fanado de mulher, é uma forma encontrada pela GINOP, uma ONG ativista, para sensibilizar, responsabilizar e envolver os formadores de opiniões nesta luta. Para conta comunidades como a fanado de mulher e tem essas causas e consequências na saúde de mulher. Se não me para mulher sã, se não me para mulher tem direitos que a lei está dando, então não para botar fanado. Esse que não me para jornalistas conta comunidades como a pedicha para não mulheres, não meninos por estar direito. A mutilação genital feminina é um ato praticado na sua maioria por pessoas ligadas ao Islão, no qual uma parte ou a totalidade dos órgãos sexuais de mulher e crianças são removidos, dando lugar a graves consequências desde infecções crônicas, transmissões do VIH-Sida e até a morte da vítima. A prática é ainda existente em pelo menos 28 países da África e do Médio Oriente, como ainda na Ásia e em comunidades imigrantes na Europa, América do Norte e Austrália. Na Guiné-Bissau, esta prática também se verifica, apesar de já existir lei que proíba e condena a excisão feminina no país. Lei em si e fala de todo aspecto sobre excisão, que se conceito legal, depois e bem que se penalizações, quer dizer como se o facial tem consequências que a lei está prevista, e bem até responsabilizar quem que se de prática de excisão, ou quem que se uma fanado mulher botado e que conta, lei tem então se penalizam para esse aspecto. De salientar ainda que o não cumprimento da Lei 14/2011, ou seja, a prática do MGF em qualquer das suas variadas formas, é punido com uma pena de prisão que vai dos 2 aos 6 anos, sendo que numa criança é dos 3 aos 9 e em caso da prática resultar na morte da vítima, a pena será de 2 a 8 anos de prisão.
Um outro comunicado de imprensa é do Partido Unido Social Democrata, financiamento da campanha eleitoral, visando concorrer para a organização e expressão da vontade popular e do pluralismo político, conforme reza a Constituição da República nos termos da lei eleitoral. O Partido Unido Social Democrata vem pelo presente comunicar que irá denunciar a mínima suspeita de financiamento da campanha eleitoral com valores e bens de proveniência ou origem duvidosa, interditada ou ilegal. O PUSDE apela às instâncias e às autoridades judiciais, às autoridades nacionais e estrangeiras, à comunidade internacional e à observação internacional que estejam atentas a não hesitarem em proceder à mesma denúncia, sempre que tal se revela necessário em defesa da República da Guiné-Bissau e da sua Constituição, da lei eleitoral e pelo exercício democrático, idôneo e transparente do direito ao voto. Bissau, 27 de março de 2014, assinado a Presidente Carmelita Pires. Os Correios da Guiné-Bissau têm novos selos postais. A cerimônia do lançamento foi presidida nesta terça-feira pelo diretor-geral desta empresa estatal, Lino Leal da Silva. A empresa de telecomunicações Correios da Guiné-Bissau lançou novos selos e postais para o seu serviço. Entre as imagens que traz selos e postais como homenagem estão a de José Carlos Schwartz e Vasco Cabral. Queremos, com este acto de lançamento de selos e postais, apesar das grandes dificuldades com que se deparam os Correios, pela primeira vez na história do país, simbolizar e homenagear todos aqueles que, de uma forma ou outra, contribuem para engrandecer a nossa cultura, nomeadamente Sr. Dr. Vasco Cabral e José Carlos Schwartz. Com esta ação, queremos aproximar os cidadãos a cultura e oferecer oportunidades para o conhecimento das riquezas do universo filatélico. Escolher o Dr. Vasco Cabral hoje para dar estampa, dar rosto aos Correios da Guiné-Bissau, direi com maior convicção que foi uma posição acertada. Costumamos dizer que os intelectuais nunca morrem. Hoje podemos regozijar e dizer que Zé Carlos realmente é um intelectual também, porque por mais que queiramos, a sua obra estará conosco. A cada minuto, a cada hora, quando entram essas músicas pela nossa casa dentro, relembramos que Zé Carlos Schwartz existiu, foi um músico, mas não só. Foi músico, mas foi também combatente de liberdade da pátria. Durante a cerimônia, o diretor-geral dos Correios fez algumas recomendações. Recordamos ao governo que vier a sair das próximas eleições, providencie no sentido de levar a cabo as profundas reformas, o que implica necessariamente a privatização dos Correios da Guiné-Bissau. De acordo com a Direção-Geral dos Correios, o lançamento destes selos e postais deu-se graças ao apoio das empresas Estamparija Satas e Inacep. É tudo o que tínhamos preparado para si. Boa noite e bom fim de semana.